Estamos ao vivo, boa noite, vamos lá para essa live mais do que esperada, muita gente aguardando para a gente falar sobre análise de solo para jardins. Tem um fiapo voando aqui na frente. Boa noite, muito bom ter você aqui comigo, então vamos falar tudo sobre esse procedimento que é muito importante para ter um jardim saudável no final das contas, né? Análise de solo para jardins não é uma tarefa difícil, mas também não é exatamente simples. É algo que a gente precisa ter cuidado no momento de escolher o espaço para fazer a coleta da amostra, fazer as coletas de forma adequada, o mais padronizado possível, para que a gente possa ter resultados compatíveis com a realidade. Afinal de contas, o processo de coleta de amostras de solo para análise de fertilidade é um processo que exige metodologia. Ele precisa ser o mais padronizado possível para que ele seja representativo daquele solo que nós estamos considerando para fazer o plantio depois. Estou vendo que está todo mundo entrando aqui. Sol Nascente Jardinagem, finalizei o curso de gramados, show! Que beleza! Regininha, Botânica na Mesa, boa noite! Vamos começar do começo. Quando que o jardim vai ali, pensando em um jardim que está sendo iniciado do zero, uma casa que está em construção. Como que é esse procedimento? O solo do terreno, o solo natural do terreno, depois de passar por todo o processo de terraplanagem, isso é muito importante. Muito importante. Você que está me assistindo, preste atenção nisso. Depois que o solo passa por processo de terraplanagem, é o momento que nós vamos fazer coleta de solo para a análise de fertilidade. Não adianta você fazer coleta de solo num jardim que está sendo criado do zero, um terreno que está em construção. Não adianta nada você chegar no terreno lá nos primórdios, a casa nem começou a ser feita a fundação ainda. Você vai lá, coleta o solo para análise e no fim das contas esse terreno passa por terraplanagem. Tudo aquilo que você coletou já não vale de nada, porque aquela camada de solo, aquele espaço foi coberto por uma camada muito profunda de terra diferente, ou aquele solo foi escavado e foi exposto a uma camada mais profunda. Então, olha só, você precisa coordenar a sua coleta de solo para análise de fertilidade numa situação em que a casa está sendo construída, depois que toda a obra de fundação, de terraplanagem, de criação da topografia nova, né? Depois que isso foi feito, tá bom? Então, é nesse momento. Ah, Gabriel, mas ainda vai ser colocado uma terra adicional, uma terra tratada, uma terra preta, uma terra estercada. Tudo bem, qual é a camada dessa terra? Presta atenção em mim aqui, porque isso é muito importante. Eu estou falando já de detalhes muito minuciosos desse procedimento. Mesmo que seja colocada uma camadinha de terra adicional no terreno, se essa camada de terra adicional não for maior do que 10 centímetros, do que 20 centímetros, você ainda precisa coletar esse solo em profundidade, porque você vai fazer essa análise, vai entender se o solo de profundidade, né, o que vai ficar abaixo dessa camada de terra nova, você precisa entender se esse solo tem uma fertilidade interessante. Porque o que você quer no jardim são raízes profundas. Então, quando a gente faz uma análise de fertilidade e a gente encontra uma fertilidade boa ou ruim, a gente consegue fazer os planejamentos necessários para tratar esse solo de profundidade, para que esse solo de cobertura, esse solo de superfície, essa terra nova que chegou em superfície, não fique uma terra de confinamento de raízes. Porque o que acontece muitas vezes, e eu encontro isso com uma certa frequência quando vou fazer avaliação de jardins que já foram implantados. Isso acontece muito em alguns lugares de fazenda que foram loteadas para a criação de condomínios. Você conhece alguma situação assim, de fazenda que foi condomínios que surgiram de loteamento de fazendas? Coloca aqui nos comentários para mim. Então, esses condomínios relativamente novos, que surgiram a partir de loteamento de fazendas abandonadas ou improdutivas,
Esses solos geralmente são muito pobres, são solos com uma compactação de subsolo muito grande, às vezes é um pé de arado, às vezes é uma compactação por conta dessa área que era um pasto que foi abandonado, então o pisoteio do gado, são solos bem ruins. E aí o que acontece? Chega lá o pessoal, geralmente essas decisões são tomadas pelo pessoal da engenharia, da casa, da obra, e eles colocam uma camada de terra nova por cima dessa terra do terreno original lá, depois da terraplanagem, né? Fala, vou colocar uma camada de terra boa. Aí coloca uma camada de 10 centímetros, 15 centímetros, 30 centímetros de terra adicional. Essa terra nem sempre é boa, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas coloca essa terra adicional nessa superfície de terreno e o subsolo fica horrível, estragado, podre de compactado. E aí o que acontece? As raízes das plantas desse jardim, elas vão ficar confinadas nesse espaço de terra nova, porque esse solo de profundidade, ele está tão compactado, ele está com uma fertilidade tão baixa, às vezes com presença de alumínio tóxico, que é natural na maior parte dos solos brasileiros, e isso inibe o desenvolvimento de raiz, que a raiz então ela não cresce para baixo. Ela fica confinada nessa camadinha de solo de 20, 15, 10 centímetros dessa terra nova, essa terra que chegou no terreno depois. E isso, gente, causa uma sensibilidade maior à seca, causa uma sensibilidade maior a deficiências nutricionais, porque a raiz não está explorando o solo, ela está confinada nessa camada de terra nova, né? Causa uma suscetibilidade maior a pragas e doenças, e o jardim fica sempre fraco, as plantas ficam amareladas, o jardim parece que não vai para frente. Quantas e quantas e quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Então, a gente precisa conhecer a fertilidade do solo em profundidade para que nós possamos tomar essas decisões. Então, olha só a volta que eu dei para justificar a importância da análise de solo para jardins. Para você conhecer essa fertilidade em profundidade, depois da terraplanagem e antes desse condicionamento novo aí, com terra que vai chegar do caminhão, a terra comprada, a terra estercada, a terra preta, a terra adubada, enfim, que seja. Ok? Se então, repito, se essa superfície, essa camada de terra nova não exceder 20 centímetros de altura em comparação ao nível do solo original, é o momento sim de você fazer a análise de solo. Agora, se você vai colocar uma terra nova com mais de 40 centímetros de altura, né, em relação ao nível do solo original, aí não precisa mais fazer coleta de análise para saber a fertilidade, né? Porque dificilmente uma raiz vai chegar ali embaixo, dificilmente a gente vai conseguir, claro, de espécies herbáceas, né? E dificilmente a gente vai conseguir ter um aproveitamento bom dessa adubação. Ok? Então deixa eu ver aqui, Limeira Paisagismo, boa noite, meu querido. Ó, Marco Aurélio Droveto, moro em uma que era fazenda. Thomas Beduque, sim, conheço. Lucas Paial, conheço também. Pessoal falando que tá manjando dos condomínios que eram fazendas anteriormente, né? House of Plants Brasil, antes de iniciar o jardim, verifica o solo / terraplanagem e configura o solo de acordo com os níveis de drenagem e pH das espécies. Maravilha, isso mesmo. Beleza, pessoal, então é isso que a gente vai considerar quando o jardim está sendo criado do zero, uma casa em construção. A gente ainda vai fazer análise de fertilidade nesse momento, tá? Que eu já expliquei aqui. Se você tem um jardim já implantado, também é interessante você fazer o monitoramento da fertilidade do solo a cada 2 anos, pelo menos. Se você puder fazer todo ano, melhor. Mas é interessante fazer o monitoramento da análise de fertilidade a cada 2 anos. Por quê? Em 2 anos, a fertilidade do solo pode mudar muito. Tudo bem que, mesmo em jardins perenes, que existe uma estabilidade maior da parte nutricional, da parte estrutural, da questão da matéria orgânica. Num jardim que é perene, que não tem revolvimento, que não tem renovação de canteiros o tempo inteiro, as características costumam ser mais estáveis. Mas fatores que costumam variar bastante. pH varia muito conforme vegetação, época do ano, o manejo do solo, adubação. Outro fator, dependendo da característica do seu solo, se ele for muito arenoso, a questão da matéria orgânica também pode flutuar bastante ao longo de 2 anos. A questão também de micronutrientes. Então, tudo isso a gente vai levar sempre em conta, fazendo esse monitoramento a cada 2 anos da análise de fertilidade do solo, tá bom? Uma coisa que muita gente me pergunta é:
Análise de fertilidade do solo é cara? Depende da área, depende do que você julga como caro, mas pelo investimento, definitivamente eu não considero uma coisa cara. Inclusive, para os meus alunos, eu incentivo que eles mostrem para os clientes o valor não preço, o valor da importância da análise de solo. Que no final das contas, dá 2 pizzas no final do mês, você já tem uma análise de solo bacana, sabe? Então, não é um absurdo. O difícil é você encontrar um profissional que possa fazer uma interpretação de análise de solo. Os meus alunos do curso de gramados são capacitados para fazer interpretações de análise de solo. Eu ensino isso no curso, como coletar e como interpretar, e como mandar para o laboratório. Então, a pessoa que sai do curso de gramados sai sabendo fazer coleta e interpretação de análise de solo. Então, isso é um ponto muito positivo do curso, você tem interesse em fazê-lo. Logo, logo abre turmas novamente. Então, pessoal, o que é difícil encontrar são pessoas capacitadas para interpretar a análise de solo. Mas, falando de valores, de preço, que uma coisa que com certeza, pelo menos, algum de vocês quer saber aí. O valor de uma amostra de análise de solo varia entre... Eu vou pegar aqui valores de uma análise de solo completa, tá? Então, pH, matéria orgânica, saturação por bases, cálcio, potássio, magnésio, alumínio, azeite potencial, CTC e micronutrientes. São esses parâmetros. Uma análise de solo que considera esses parâmetros para avaliação, ela custa por volta de R$ 45 a R$ 120 reais, dependendo do laboratório e dependendo da região do Brasil, tá bom? Então, uma análise de solo completinha, com macro e micronutrientes, mais os parâmetros de pH, matéria orgânica, CTC, que são fatores importantes para uma análise de solo, custa de R$ 45 a R$ 120 reais, dependendo do laboratório, da região do Brasil. E aí, quantas amostras geralmente a gente coleta por jardim? Ai, Gabriel, nossa, que absurdo! Vou ter que coletar 300 amostras, pagar super caro, 12 amostras... Não. Uma amostra de análise de fertilidade do solo, a gente fala tecnicamente que ela é uma amostra composta. O que isso significa? Uma amostra de solo que vai para o laboratório, que vai dar para a gente o resultado da fertilidade, ela é feita de várias amostras coletadas no ambiente, que foram misturadas num balde, e dali saiu a amostra composta. Então entendam, a gente faz a coleta de várias amostras simples no terreno, vários pontos que são representativos, tem metodologia para isso. Então você vai ter que escolher uma área específica em termos de metragem, você vai ter que considerar áreas que têm uma homogeneidade de configuração de topografia, de umidade do solo, de características gerais, tá? Não é assim, só sai coletando e misturando tudo no balde, não. Então, as áreas que você precisa coletar, elas precisam ser representativas. Então, imagina, você tem um gramado, um bosque e uma horta. Você não vai pegar a amostra de solo do gramado, misturar com a amostra do bosque, misturar com a amostra da horta. São ambientes com características diferentes. Então você precisa coletar as amostras, você vai coletar 4 a 10 amostras do gramado, 4 a 10 amostras do bosque, 4 a 10 amostras da horta, e cada lugar vai representar uma amostra composta. Vocês estão entendendo? Gabriel, que ferramentas que eu posso usar para fazer essa coleta de solo para análise de fertilidade? Você pode usar qualquer ferramenta que cave o solo, basicamente, mas é importante que você entenda que a quantidade de solo e a forma que você cava também é importante. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas querem fazer coleta de solo para fazer análise sem conhecer direito a metodologia e fazem a coleta de um jeito errado. E qual que é esse jeito errado de fazer a coleta? A pessoa pega um enxadão no jardim, bate o enxadão um pouquinho no solo, põe num balde, depois vai num segundo ponto, pega um enxadão, bate um pouco mais no solo, pega a terra um pouquinho, põe no balde e transforma isso numa amostra e manda para o laboratório. Não está muito certo isso, porque a amostra você precisa sempre considerar uma profundidade específica. Você quer coletar a amostra de qual profundidade de solo? De 0 a 10 centímetros? 0 é o nível do solo, né? 10 centímetros da parte de baixo.
Então, de 0 a 10 centímetros, ou de 0 a 20 centímetros, ou de 20 a 40 centímetros, quando você quer coletar uma amostra para um pomar, por exemplo, para você instalar um pomar, que você precisa fazer uma análise mais profunda do solo. Então, você precisa considerar a camada de solo que você vai recolher para fazer sua amostra e mandar para o laboratório. Não é só chegar, bate um enxadão ali de qualquer jeito, pega um tantinho de terra e põe no saquinho. Não. Você precisa sempre pensar nas profundidades e ser o mais padronizado em termos de profundidade possível. Por que isso é importante? Qual é o perigo de você fazer uma coleta de solo que é um pouquinho de uma área e fundão na outra? Porque, pessoal, geralmente o solo ele tem as camadas de 0 a 10 centímetros mais férteis do que a camada de 10 a 20 centímetros. Então, as camadas mais superficiais do solo, elas são mais férteis do que as camadas mais profundas. Isso acontece, esse aumento da fertilidade nas camadas superficiais, acontece por conta do movimento que as raízes puxam nutrientes da profundidade do solo e, à medida que a planta morre, cai folha, os bichos estão vivendo ali nas camadas mais superficiais do solo, essa matéria orgânica vai sendo decomposta, esses nutrientes vão mineralizando, vão voltando para a terra. Essa camada mais superficial, que está tendo essa ciclagem de nutrientes bem ativa, é o resultado de extração profunda de nutrientes, incorporação disso na folha, no corpo da planta e retorna isso, né, para a superfície do solo. Então isso, depois de algum tempo, anos, isso vai formando uma camada muito mais fértil em superfície. Se você pega uma camada muito profunda de solo, essa fertilidade ela é diluída em profundidade. Então você vai fazer uma análise de solo que você tem uma quantidade grande de terra misturado com uma segunda coleta com uma quantidade de terra de superfície. Você não vai saber nem a fertilidade real dessa camada profunda de terra, nem a fertilidade real dessa camadinha superior de terra, porque você misturou duas camadas com características de fertilidade diferentes, ok? Então é importante ter essa metodologia. Pode fazer coleta com enxadão? Pode. É a mais precisa? Não, mas você pode fazer a coleta com enxadão, não tem problema. Posso fazer a coleta com uma cavadeira articulada? Pode também. Cuidado com a profundidade, sempre profundidades padrões. Posso fazer a coleta com uma pá de jardinagem de ferro e um martelo? Pode também. Eu fiz coleta assim durante muito tempo, quando eu não tinha dinheiro para comprar um trado. Trado é a ferramenta, né, que usa para fazer a coleta de solo. O trado holandês, tem trado sonda. O trado é o nome do equipamento apropriado para fazer coletas de amostras de solo para análise de fertilidade. Então, durante muito tempo eu não tinha dinheiro para comprar um trado, então eu fazia a coleta pegando com uma pazinha de jardinagem mesmo, de metal, da Tramontina, martelo, enfiava ali, tirava a minha amostra de 0 a 20, coleta estava feita, padronizada, tudo certinho, tá certo? Pode usar várias ferramentas diferentes. Hoje eu uso o trado holandês, que para mim é o meu favorito. O trado holandês ele é um T de metal com uma ponta que é uma ponta, ela é bem assim, ela é vazada no meio, né? Ela é bem assim, conectada no cabo aqui, e uma ponta aqui embaixo. Então ele parece, no fim das contas, um saca-rolha, vamos falar assim, e tira o solo dali do meio. Ele já tem um espaço específico para fazer a coleta de solo de 0 a 20 centímetros. O trado holandês ele tem a vantagem de que ele é bem robusto, então eu consigo coletar solo mesmo em ambientes de solo muito compactado, porque eu coloco o peso do meu corpo em cima do trado holandês, afinal de contas eu tenho quase 100 quilos, então para mim fica um pouco mais fácil de deitar em cima do trado, girar e tirar solo muito compactado, e para mim é o preferido. Existe o trado sonda, que ele é menorzinho, ele é mais delicado, ele é mais sofisticado, ele é um tubo de metal cortado no meio, assim, então ele é um tubo de metal aberto aqui na ponta, que você pode bater com martelo, tem alguns trados tipo sonda que você bate com martelo, tem outros que tem um guidão também para você enfiar no solo. Ele é um pouco menor, né? Então um pouco mais elegante, assim. Mas eu particularmente não gosto muito do trado sonda, porque eu já tentei usar uma vez
E para mim foi muito difícil, porque a primeira pedra que você encontra com o trado sonda, ele para, ele não desce mais, então você tem que tirar e tentar do lado. Tira, tenta de novo. O trado holandês, como ele é mais brutão, assim, você põe no solo, torce, vai com o peso do corpo, geralmente não tem problemas. Claro que se tem uma pedra muito grande, o trado holandês não dá conta de empurrar essa pedra para o lado, né? Mas geralmente ele funciona bem. Hoje eu também uso, além do trado holandês, uma broca de solo em furadeira. Então, quando o solo é um pouco menos compactado, o solo tem uma umidade residual, eu uso a broca de furadeira, que é super prático, quase não transpiro para fazer a coleta, porque é só ligar a furadeira, põe ali, já põe no balde, amostra composta, manda para o laboratório, está resolvido. Então tem essas técnicas de coleta. House of Plants Brasil, eu utilizo um cano de aço perfurado, perfuro o solo em cerca de 30 centímetros, retiro esse cilindro de terra e levo para análise. Boa, mas lembrando, House of Plants, que a gente sempre faz uma amostra composta formada de várias amostras simples misturadas. Se você só pega, e é interessante pegar esse gancho aqui, se você só pega uma amostra de solo, qual que é o perigo de você não formar uma amostra composta? Se você coleta um único ponto e aquilo já configura uma amostra de solo. O problema disso é que é comum a gente, principalmente em jardim, é comum a gente pegar um ponto que tem algum tipo de contaminação ou algum ponto que tem alguma característica muito discrepante da realidade geral desse solo. E aí, a gente vai fazer uma leitura, a gente queima a amostra. Todo o esforço de coleta, de envio para o laboratório, o custo, o esforço do laboratório, tudo isso vai por água abaixo, porque é uma amostra que existe um perigo muito grande de ser uma amostra perdida. Deixa eu tomar a minha água aqui. E qual que é o principal problema, o principal perigo dos jardins? É que é extremamente comum ter amostras contaminadas em ambiente de jardim. Contaminadas com o quê? Com cimento, e aí o pH vai dar 8, com cálcio de 280 milimol de carga por decímetro cúbico. Amostras contaminadas com fósforo, então adubo fosfatado, um pouquinho ali, um resíduo de fertilizante, vai dar o fósforo, sei lá, 200 ou 180 miligramas por decímetro cúbico, que são os parâmetros de análise, né? Essas são as unidades de medida dos laboratórios vários no Brasil. Existem algumas variações de unidade de medida entre laboratórios, mas vamos ficar nessa. Não é raro isso acontecer. Vira e mexe, eu tenho alguma amostra que eu perco esses pontos de análise. Então, mesmo uma amostra composta, às vezes uma amostra simples que eu coletei contaminada com resíduo de fertilizante ou resíduo de cimento, eu já estrago toda a amostra composta, porque essa contaminação estava tão intensa que ela atrapalhou todas as outras amostras, a mistura, né? Ela não diluiu, e aí acaba sendo um problema. Então, entenda esse perigo, tá, pessoal? Não façam coleta de um único ponto. Sempre é que varia de método para método. O meu método é pelo menos 4 amostras simples ou subamostras, você chama como preferir. Subamostra ou amostra simples é a mesma coisa. São pelo menos 4 subamostras para formar uma amostra composta. Tá bom? Da agricultura, qual que é a metodologia de coleta na agricultura? São 20 pontos para cada hectare. Quanto é um hectare? São 10 mil metros quadrados. Então se coleta 20 subamostras aleatórias numa área de 10 mil metros quadrados para formar uma amostra composta. Ok? No jardim, eu baixei isso para 4 subamostras. Por quê? No jardim, as áreas são muito menores. Então, dificilmente a gente vai ter um jardim, ou não é comum, não é típico, da gente ter um jardim maior do que 3, 5 mil metros quadrados. Então, ficar coletando 20 pontos, às vezes um jardim de 100 metros quadrados, é um trabalho desnecessário. Você já vai ter a sua leitura ali com 4, 5 pontos de coleta de subamostra, né?
Então, o meu método para cada amostra é formado com 4 subamostras, tudo bem? Quais são as médias de nutrientes para plantas para jardim? Você segue alguma tabela? Boa pergunta, Guilherme. Eu vou até ver se está aqui. Tá aqui. Para várias regiões diferentes do Brasil, existem parâmetros e padrões de interpretação de análise de fertilidade. Então, para o sul do Brasil, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, existe um conjunto de médias de fertilidade. Para São Paulo, existe um outro conjunto de médias de fertilidade. Para Minas Gerais, existe um outro conjunto de médias de fertilidade. Então, entendam que isso varia muito pelo Brasil. Eu uso como referência o Boletim 100, que é uma das bases de informação, uma das bases de referencial teórico de médias de fertilidade. Então, deixa eu abrir uma página aqui para vocês, só para vocês terem uma noção. Isso daqui é uma raridade, tá, gente? Boletim 100 não existe mais em livro, praticamente. Ele virou um programa de computador. E aí, os laboratórios de fertilidade do solo do estado de São Paulo usam o Boletim 100 na forma de programa de computador, porque os laboratórios jogam as informações da análise de fertilidade nesse programa e esse programa já roda e já põe os valores do que é alto, o que é baixo, dependendo da cultura agrícola específica. Então, o Boletim 100 ele tem valores de referência aqui, ó. Por exemplo, para fósforo e potássio. Aí está aqui o que é alto, o que é baixo, o que é médio, né? E assim para todos os outros elementos. Aqui eu também gosto de tomar como referência o Quinta Aproximação, que é esse aqui, ó. Que esse livro aqui é a base referencial para análise de fertilidade para o estado de Minas Gerais. Então deixa eu ver aqui para te mostrar também. É bonitinho porque ó, o Quinta Aproximação ele mostra como que se faz a coleta. Mas isso é para a área agrícola, para agricultura, tá, pessoal? Não é para jardim, não. Então, Quinta Aproximação também tem os modelos de referencial de médias de fertilidade. Só que, por exemplo, o estado de São Paulo, a gente usa basicamente o método de extração do fósforo como o fósforo método resina. É uma resina que extrai o fósforo do solo e a leitura da resina é muito próxima do que a raiz da planta consegue enxergar de fósforo disponível para absorver. O Quinta Aproximação usa o método do fósforo remanescente, que é um método de extração do fósforo e análise e comparação, porque tem como base a argila do solo que fixa o fósforo. Então, entendam, tem muitos detalhezinhos aí nessa coisa de comparação de médias, de valores e tal. Mas o que eu fiz ao longo dos anos? Não tem essa comparação para jardins. Não tem nenhum livro desses daqui, não tem nenhuma referência bibliográfica com valores para jardins. Então o que eu fiz? Como eu já estou há mais de 10 anos trabalhando especificamente atendendo jardins e áreas verdes, já fiz mais de centena de coleta de análise de fertilidade, estou em jardins com características muito diferentes o tempo inteiro, eu desenvolvi o meu próprio padrão. Isso não significa que eu sou um gênio, não significa que eu desenvolvi uma coisa raríssima. Eu fui armazenando e coletando dados da minha própria experiência profissional e fui organizando isso num modelo de comparação para jardins. Então já tem alguma relação com isso aqui, mas é um padrão já que eu desenvolvi para jardins, então já é alguma coisa mais direcionada. Qual que é a média? São muitos parâmetros, não tem como eu sair falando de todos os parâmetros aqui. No curso de gramados tem uma tabela que tem todos esses padrões, todas essas médias para comparação. Então, no curso tem isso. Rodimas, boa noite. Como identificar os laboratórios que realizam as análises? Muito boa a sua pergunta. Pessoal, quem faz análise de fertilidade do solo? Os laboratórios, né, que recebem as amostras e fazem essas análises. São laboratórios especificamente para análise de fertilidade do solo. E por que eu digo isso? Porque já apareceu para mim umas mais de 5 vezes aí profissionais, paisagistas, empresas que falaram: Gabriel, eu tenho uma análise de solo e gostaria que você fizesse uma avaliação do jardim e já com essa análise de solo em mãos, eu mando para você por e-mail e você faz uma avaliação do jardim aqui, vê se
o solo está fértil para o jardim e ver o que precisa melhorar a saúde das plantas. Quando eu pego a análise de solo, é uma análise ambiental, é uma análise de contaminantes, é uma análise que faz a leitura de contaminantes, a presença de elementos, assim, não de nutrientes, de elementos gerais do solo. Aí tem lá cádmio, mercúrio, níquel, ferro, com parâmetros, carbono, com parâmetros que não tem nada a ver com a leitura de uma análise de fertilidade. Então, não é uma análise ambiental, é uma análise de solo para fins de fertilidade, para fins de cultivo de plantas. Quais laboratórios fazem isso? Todas as universidades públicas que contêm curso de agronomia possuem laboratórios de fertilidade que presta serviço para particulares. Então, onde eu me formei, que é a Unesp, em Ilha Solteira, eu sempre mando as minhas análises para lá, porque já conheço o pessoal do laboratório, já bato o olho na análise, já me guio quase que de olho vendado já. Então, para mim é muito familiar. Então, eu sempre mando as análises de solo para a minha faculdade. Mas tem na Exalc, na USP de Piracicaba, tem no Instituto Agronômico de Campinas, tem... que mais? Na Unesp de Jaboticabal, tem na Unesp de Botucatu, tem na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem na Universidade Estadual de Londrina, tem na Universidade Estadual de Lavras, Federal de Lavras, tem Viçosa, tem Uberlândia. Perceberam? Então, toda universidade pública que contém curso de agronomia tem um laboratório de fertilidade que pode te atender. Então, se você quer saber se no seu estado, onde você pode mandar sua análise de fertilidade, entre em contato com a Universidade Estadual de onde você mora. Aí você vai pegar o contato do laboratório de fertilidade, liga lá, pergunta qual é o procedimento para envio, qual é o preço e já anota o endereço do laboratório para mandar. Sempre se informa antes pelo procedimento, tá, pessoal? Então, não é um bicho de 7 cabeças, é um exercício de buscar na internet, bater um telefone e mandar a amostra e começar a fazer. Marco Aurélio falou, para solos mais arenosos, qual seria a melhor ferramenta para uma extração correta? Qualquer uma dessas que eu falei, Marco Aurélio, não tem problema. Se você quer fazer uma coleta bem precisa, aí eu recomendo que você, se você quer fazer mais análise, se você trabalha com isso, você trabalha com jardinagem, com paisagismo, e você quer ter mais intimidade com esse processo, eu recomendo você investir numa ferramenta própria para coleta de solo para análise. Aí um trado é a melhor opção, tanto o holandês quanto o trado sonda, trado rosca, não gosto muito dele, mas pode ser um trado rosca, também tem vários tipos de trado. Mas você pode coletar com uma cavadeira articulada, por exemplo, também. Ah, pessoal, e uma informação super, super importante. Quanto de solo que eu mando por amostra para o laboratório? Quanto? É um saco de lixo de 50 litros de terra que eu tenho que mandar? É 1 quilo, 2 quilos, 10 gramas? Quanto de terra que eu mando? Pessoal, uma boa amostra de solo para análise de fertilidade vai ter por volta de 400 a 500 gramas por amostra. Então não é muita coisa. 500 gramas de solo já dá um saquinho mais ou menos assim, saquinho já está perfeito. Menos do que 400 gramas já fica ruim para o laboratório, porque eles precisam às vezes refazer algumas análises e se tem pouco solo, às vezes eles não conseguem analisar tudo. Então, e não é só análise de solo, eles não jogam tudo numa máquina e a máquina imprime um negócio, uma tira de papel com as análises. Não é assim. São várias amostrinhas que eles tiram. Na verdade, eles trituram esse solo que chega no laboratório. Aí esse solo já está bem fininho. Eles separam em vários saquinhos. Eles pegam um cachimbinho de madeira para fazer análise de cálcio, análise de potássio, análise de magnésio, análise de boro, análise de ferro, análise de matéria orgânica, análise de fósforo. Então eles vão tirando vários pedacinhos dessa terra, dessa amostra, para poder fazer as análises específicas, tá bom? Então, pelo menos mínimo de 400 gramas. 500 gramas, 400 gramas já está ótimo por análise.
Marcela Carvalho, jardins em canteiros, seria uma análise para cada canteiro? Muito boa pergunta, Marcela. Meio que sim, viu? Meio que sim. Se o canteiro ele é muito grande, contínuo, aí você pode coletar vários... Ou se os canteiros são muito próximos e você sabe pelo histórico do jardim que eles têm uma mesma composição de solo, aí você pode fazer uma amostra para alguns canteiros iguais. Mas se os canteiros são muito distintos, tanto de forma quanto composição de vegetação, aí sim, aí é interessante fazer uma amostra para cada canteiro. E às vezes isso atrapalha bastante a análise de solo e encarece, né? Porque se o jardim for muito picotado em canteiros diferentes, isso acaba atrapalhando. Mas sim. Marcela Carvalho, paisagismo. Gabriel, lança um livro pra gente. Eu quero muito. Eu só não sei se eu tenho tempo de escrever, né? A Bagabir falou, haja dinheiro para comprar curso. Olha, Guilherme, o meu curso é um investimento que aumenta o seu faturamento se você trabalha com jardim, né? Porque você vai começar a vender o serviço de coleta de solo e análise de fertilidade. Então, o meu curso já abre uma nova prestação de serviço que você faz se você trabalha com jardins. Então, o meu curso ele é uma escada de oportunidade. Então, ele é um investimento para lucros futuros. Carlin Patim, tem aparelho no mercado para ver o nível de acidez do solo? Esse aparelho é recomendado, Gabriel? Então, vamos lá. Interessante sua pergunta. E tem tudo a ver com análise de fertilidade do solo. Existem equipamentos que medem o pH para jardim. Tem os equipamentos amadores, que são os medidores de pH amadores para jardinagem. Esses são péssimos. Quebram, dão valores totalmente fora da realidade. Tem dia que dá um valor, tem dia que dá outro, acaba a bateria, o aparelho, sei lá, desregula. Esses aparelhos são muito esquisitos. Então não tem como você ter certeza que aquele aparelho está fazendo uma leitura correta. Que eles não são auditados, eles não são... não tem um padrão, eles não são padronizados. Existem aparelhos de medição rápida de pH do solo que são profissionais, eles são auditados e certificados. Esses aparelhinhos que são especiais desse jeito, que tem esse nível de segurança e tecnificação, eles conseguem fazer a leitura de pH do solo com precisão de 0,01 pontos de pH. Só que o valor deles também é compatível com toda essa segurança técnica, né? Geralmente eles custam de R$ 1.200 a R$ 1.700 o aparelhinho. Então é carinho, né, esse investimento aí. Eu particularmente prefiro saber o pH mandando para análise de laboratório. Por quê? Você coloca essa análise de fertilidade para outras informações também. Você vai saber o pH, mas você também vai ficar sabendo do fósforo, vai ficar sabendo do cálcio, vai ficar sabendo da matéria orgânica, né? Então, vale mais a pena, já faz a coleta e manda para o laboratório do que ficar tentando esses aparelhos amadores de pH. Existe a fita medidora de pH, que ela pode trazer uma leitura um pouco mais real de pH do solo, mas mesmo assim tem muitas variáveis envolvidas nessa leitura. Como que a gente pode fazer o uso da fita medidora de pH, que é aquele papelzinho, né, com aquelas cores, os quadradinhos coloridos que a gente põe na água e vê o pH? Como que a gente pode fazer o uso dessa fita para saber o pH do solo? A gente vai pegar uma porção de terra, uma porção de solo, o mesmo peso desse solo coletado em água, então você vai lá pegar 15 gramas de solo, você vai pegar 15 gramas de água e você vai misturar isso num potinho e vai agitar muito bem. Agita, 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 agita por 5 minutos. Depois você deixa esse solo descansar um pouquinho, pega a fita, mergulha e faz a leitura. Agora, essa fita, qual a principal variável que pode estragar a sua análise? Dependendo do pH da água, você vai atrapalhar o pH do solo, né? Então, se a água tiver um pH muito fora de 7, vai atrapalhar a sua leitura do pH do solo, vai puxar esse pH para cima ou para baixo e você vai ter uma leitura mais, né, uma margem de erro muito grande. Mas você pode fazer também, para ter uma noção, né?
Guilherme Abagabi. Gabriel, dos seus cursos, qual tem o melhor aprofundamento nesse assunto de análise de solo, imagino, né? Implantação de gramados? Por enquanto, sim. Tem um curso de nutrição de plantas que está em elaboração ainda, né? Porque eu separei o agro para paisagistas em vários cursos menores. Então, eu peguei toda essa parte de análise de solo e coloquei em gramados, porque faz muita diferença, né? Vale muito a pena em termos de gramado essa questão. Então, hoje sim, tudo que você precisa saber sobre análise de fertilidade do solo para gramados, coleta, interpretação, tabela, tá tudo no curso de gramados, já está embutido no curso. Bom, já falei das contaminações, né? Que são possíveis e são comuns também. Quando a gente tem essas situações de contaminação, a gente tem que levar em conta alguns fatores importantes. Quando a contaminação é em cálcio e, ao mesmo tempo, em pH, então quando você tem valores muito discrepantes do que seria um padrão para cálcio e um padrão para pH, a gente entende que esse solo tem resíduo de cimento. E se essa discrepância for encontrada em outras amostras, que geralmente a gente coleta mais de uma amostra por jardim, são umas 3, 4 amostras por jardim, né? Dependendo da área, claro. Mas se você encontra essa discrepância em outras amostras, significa que tem algum problema. Ou no preparo desse solo, no momento que esse jardim foi implantado, ou seja, muito resto de obra, esse terreno não foi limpo, as plantas foram colocadas ali num solo com um resto de obra mesmo, com entulho, ou existe um histórico de mão pesada de alguém que colocou calcário nesse jardim. E eu vou contar uma história aqui para isso ficar bem ilustrado para vocês. Então veja só, se só o pH está muito fora da realidade, aí é uma contaminação. Se só o cálcio estiver muito fora da realidade, aí é uma contaminação, não tem como a gente saber. Se cálcio estiver alto, pH estiver alto e magnésio estiver alto, então esses 3 parâmetros estão acima do padrão, significa que alguém pesou a mão no calcário. Se só cálcio e pH estiver alto e magnésio baixo, significa que tem contaminação de cimento, resto de obra, resto de entulho nesse solo. Porque o calcário ele é composto de óxido de cálcio, quer dizer, é de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. E ele vai aumentar o pH. Eu fui atender um jardim, isso já tem um tempo, e era um jardim que estava com muitas plantas. O jardim estava bonito, estava bem e tal, só que o jardim tinha um problema sério de uso de água. O lugar não podia usar água em vários meses no ano, por conta de restrição. E era um lugar que batia muito vento, o terreno era declivoso, meio que tinha um taludinho, né? O terreno inteiro ele era inclinado assim, então tinha esse escoamento da água. Enfim, o solo era compactado, era tudo esquisito. E as plantas estavam mostrando sintomas de amarelamento, clorose internerval, deficiência nutricional, crescimento reduzido, estresse hídrico. E aí eu fui fazer coleta de solo desse jardim e quando eu fui ver, eu acho que eu coletei 4 amostras desse jardim, 4 amostras compostas. Quando eu fui ver nesse jardim, o pH estava alto em todas as amostras, o cálcio estava alto em todas as amostras e o magnésio estava alto em todas as amostras. Aí eu fui conversar com o jardineiro e falei, então, me conta um pouco da história da adubação desse jardim, o que você costuma fazer, qual produto você costuma usar. E aí ele falou, eu uso Forte Jardim aqui, com uma frequência de tantos gramas por metro quadrado, a cada 2 a 3 meses. Eu falei, não, tá perfeito a sua adubação. E você sabe como que era feita a adubação aqui no jardim? Eu falei, eu conheci o jardineiro que trabalhava aqui antes, e ele colocava uma mão de calcário em todos os canteiros todo mês. Eu falava, putz, é isso. Então, tem muita gente que acredita que o calcário ele é um fertilizante, que ele vai melhorar a força da planta, mas, na verdade, o calcário ele é um condicionador de solo. Ele não é um fertilizante. Claro que ele contém nutrientes, cálcio, magnésio, ele é uma fonte de nutrientes. Mas o calcário, por conta da composição de carbonatos, ele vai elevar muito o pH do solo. E isso vai causar um desequilíbrio muito grande na fertilidade.
E aí, por conta dessa análise, de esse histórico, né, a gente entendeu que existia ali um histórico de uso excessivo de calcário. Quando a gente tem um pH muito elevado, a gente consegue abaixar esse pH com algumas estratégias, principalmente usando sulfato de amônio ou ácido cítrico. Mas quando os teores de cálcio estão muito acima do nível tolerável, que é mais ou menos o máximo, assim, o alto é de 80 a 90 milimol de carga por decímetro cúbico. Então, assim, quando o cálcio já está em 200, esse solo ele já está com essa contaminação por excesso de cálcio. E é extremamente complexo para a gente tratar isso, para a gente combater esses excessos de elementos. Por isso que é muito complicado, muito perigoso a gente fazer uso de adubo sem saber o que a gente está aplicando, sem saber dose, sem saber concentração dos produtos no adubo e sem saber a fertilidade também, porque você não fez análise de fertilidade do solo antes. Você está socando calcário e, sei lá, NPK 10-10-10. Faz 5 anos que você usa NPK 10-10-10 a cada 3 meses. E você põe, sei lá, 100, 150 gramas de NPK 10-10-10 no seu jardim por metro quadrado o ano inteiro. Quando você vai fazer uma análise de solo, você vai ver que seu nível de potássio está em 6, 8. É uma contaminação por potássio. Vai dar inibição competitiva com cálcio e magnésio. As plantas vão ter um desenvolvimento reduzido e você nem sabia. Olha a importância do monitoramento por análise de fertilidade, né? É o raio-x do solo. Precisa ser feito, mesmo para jardins. Então, isso mostra para a gente, a necessidade de fazer análise de solo com frequência e outra, né? Essas contaminações que a gente consegue interpretar e também puxar esse gancho do histórico por conta de alguns comportamentos. Você fala, putz, pH, cálcio e magnésio, isso são parâmetros afetados pelo calcário. Ou só pH e cálcio, isso são indicadores de cimento, né? Às vezes pH 8, 8,5, geralmente é o cimento que leva para esse tanto assim de alcalinidade. O calcário, geralmente, ele não passa de 7,8, 7,9, ele não costuma tirar o pH da casa do 7. Mas um 7,8, 7,9 já é muito prejudicial para as plantas, porque isso diminui demais a disponibilidade, principalmente de micronutrientes metálicos, como ferro, manganês, zinco e cobre. E as plantas vão apresentar sintomas de deficiência em micronutrientes, que são super importantes, né? Ferro, fundamental para fotossíntese, zinco, fundamental para defesa natural das plantas contra doenças e também regulador de produção de hormônio de crescimento. O zinco está diretamente relacionado com a produção de auxinas. Então, se você estraga o zinco, a planta não consegue crescer direito, porque não produz direito os hormônios necessários. O manganês, super importante para a defesa das plantas também, trabalha no processo de ativação de várias enzimas, produção de aminoácidos. Cobre também, aminoácido, fotossíntese. Então entendam, os micronutrientes são fundamentais, a gente também vai entender sobre eles na análise de fertilidade do solo. Oficina Paisagismo, como corrigir a alcalinidade extrema. Então, como eu comentei, sulfato de amônio, que demora um pouco, demora uns 4 meses para aparecer resultado, ou ácido cítrico. Só que o ácido cítrico é perigoso, você tem que saber usar, porque, assim, passou de 2 gramas de ácido cítrico por metro quadrado, você despenca o pH do solo e aí vai ter vários problemas relacionados com isso. Então, o ácido cítrico, ele é mais rápido, ele é um soco, assim, no pH do solo, então tem que tomar muito cuidado. Jonatas B2, tem algum medidor de pH da sua preferência? Já comentei sobre esse tópico. Só reforçando aqui, análise de solo, meu medidor de pH de preferência. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ilustrado para vocês a importância da análise de fertilidade do solo para jardins, mostrado para vocês um pouco como é esse processo da coleta, da interpretação, mesmo que em linhas gerais, né? Porque eu não tenho como ficar falando para vocês aqui, olha, o parâmetro de comparação do fósforo para o estado de São Paulo no método resina é de 30 mg por decímetro cúbico, mas se você estiver em Minas Gerais ou se você estiver no Rio Grande do Sul, você vai ter que fazer comparação pelo fósforo remanescente ou comparação pelos teores de argila do solo em relação aos níveis, às classes de solo por teor de argila.
Então o potássio ele pode ser interpretado como milimol de carga por decímetro cúbico. No estado de São Paulo, o parâmetro médio é de 3 a 4 milimol de carga por decímetro cúbico, mas alguns laboratórios, principalmente no centro-oeste ou no nordeste, interpretam o potássio em miligramas por decímetro cúbico. Aí é só interpretação. Entende? Eu não tenho como ficar falando desses pontos aqui numa live sem estar mostrando dados, tabelas, porque senão vocês vão ficar malucos, tá? Então essa é uma limitação aqui do que eu tenho para falar para vocês. Mas espero que eu tenha passado uma informação clara da importância dos métodos, da padronização, das interpretações gerais e como que ele vai ajudar a gente a coordenar as atividades de adubação. Vou ficando por aqui. Quinta-feira tem mais live e amanhã tem mais conteúdo. Um grande abraço para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.